Olá, olá, paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Boa tarde, bem-vindos a mais um Merendando com a Palavra. Hoje é segunda-feira, dia 22 de março de 2021 e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, muito relevante nos nossos dias, que é família. Antes de nós iniciarmos mais um estudo, queria te convidar para que a gente possa orar, para que a graça de Deus venha sobre as nossas mentes, nos trazendo luz e direção em tudo que vamos estudar. Amém? Senhor, obrigado, porque estamos mais uma vez expostos diante da sua luz, da sua palavra. Que o teu Espírito Santo venha sobre nossas vidas, nos dando direcionamento, e que nossos corações se entreguem a esses conhecimentos, a fim de entendermos qual é a sua boa, agradável e perfeita vontade para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje nós vamos falar sobre família, que é, sem dúvida nenhuma, o contexto pelo qual a materialização do reino de Deus ela acontece e é sobreposta sobre a terra de maneira muito clara. Para isso, nós vamos observar a definição de família segundo o dicionário Aurélio, né? A gente precisa saber o que é família. Segundo o dicionário Aurélio, família é um grupo de pessoas que compartilham a mesma casa, especialmente pais, filhos, irmãos. O dicionário também define que são pessoas cujas relações foram estabelecidas pelo casamento. Também diz que por filiação ou também por processo de adoção. E também diz que são grupos de pessoas que compartilham os mesmos antepassados. Então, esse é o contexto de família que o dicionário define. Mas nós temos também o contexto de família definido pela palavra de Deus. O que é família, segundo a palavra? Família é o local, é o lugar onde você e eu, nós somos construídos como cidadãos. Lembre-se das divisões das 12 tribos? Pois é, aquilo ali era o que? Era uma cidadania, uma sociedade. Cada tribo possuía então um líder, né, um patriarca, e cada patriarca tinha ali o que? Os seus conceitos, né? E segundo a palavra de Deus também é a família que é o laboratório da vida. Ou seja, é a partir da família que a concepção ela é oferecida e forma então o homem e a mulher de acordo com as suas próprias temáticas humanas. Ou seja, o homem ele tem atributos trazidos por Deus específicos e a mulher também. Atributos trazidos por Deus específicos para que ambos, ao se formarem em família, ao se constituírem em família, possam traduzir então o quê? A visão de reino. E por que a gente tem essa noção? Porque a família, ela vem antes da formação da igreja na Bíblia. A família é então vista pela palavra de Deus como o fundamento do reino de Deus. É a prioridade de Deus. Foi a primeira coisa que Deus fez. Em Gênesis, como nós vamos ver daqui a pouco, a união de Adão e Eva foi formalizada por Deus. Deus formalizou o primeiro casamento. Jesus, ele inicia o seu ministério aonde? Numa festa de casamento. Aonde com 30 anos ele estava participando de uma festa de casamento. Maria vem, intervém numa situação onde o vinho falta. E naquele período, quando os casamentos que duravam cerca de 7 dias, né, tinham falta de vinho, simbolizava então ali uma falta de alegria, seria considerada ali uma falta de junção ali, alguma coisa estaria faltando dentro daquele casamento. Então Jesus vai lá e ele fabrica, né, a primeira noção de milagre, ele mostra a primeira noção de milagre para a humanidade naquela festa de casamento. E Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, também termina em um casamento. O casamento do noivo com a noiva de Cristo, ou seja, o casamento de Cristo, que é o cabeça da igreja, com a sua amada igreja. Então a gente percebe que Deus ele tem algo específico para a família. A família ela é o equilíbrio de uma sociedade. E quando a família ela é desestruturada,
todo um contexto à sua volta é desestruturado. Quer ver só? Gênesis 2, do versículo 21 até o 24, vai falar sobre a queda do homem, né? Após um processo de unidade. Primeiro, perceba que Deus vai fazer o homem cair num sono profundo e vai formalizar a família. A queda do homem vem logo depois. Quer ver só? Então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Então o homem diz, o homem reconhece, esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Olha que interessante aqui. Aqui você consegue perceber que homem e mulher se tornam uma só carne. Quem estabelece essa unidade? Quem estabelece essa união? O Senhor Deus. O Senhor estabelece essa união. Ninguém foi responsável por essas escolhas. Deus estabelece. Homem e mulher, então, agora são uma só carne. E a partir daí, o homem deixará seu pai, deixará sua mãe. E estabelecerão, então, famílias, constituirão famílias. Então, a família ela tem uma representatividade de mostrar, de ser a expansão, a extensão do reino de Deus na terra. Aí o que acontece? Adão e Eva, eles vão cair. Qual o processo da queda? Eva é conduzida a comer do fruto que não era permitido, o fruto do conhecimento do bem e do mal, a partir do quê? Do engano da serpente. Quando a serpente engana Eva e ela cai, ela se convence de comer aquele fruto, ela leva para Adão. Eu entendo e consigo compreender que Adão jamais seria convencido pela serpente. Por quê? Porque sobre Adão repousava o quê? Um processo de patriarcado. A mulher é feita para ser protegida, guardada pelo marido. Então, o marido, segundo a própria palavra de Deus, ele tem a representatividade de Cristo. Então, que o homem tem que amar a esposa, diz a palavra em Efésios, que o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, sobre o homem existe sim uma camada, uma película, uma proteção trazida como a de Cristo sobre a sua família. E a mulher, entrando nesse ambiente de proteção, ficando embaixo dessa cobertura, porque ela nasceu para ser coberta, entrando embaixo dessa cobertura, ela é protegida. Eva estava só. Por isso, quando ela foi corrompida, ela levou essa corrupção ao marido. Por quê? Porque nota-se que a mulher ela tem poderes para poder convencer o homem. E, segundo a própria palavra mesmo ensina, existem duas mulheres vivendo dentro de nós mulheres, a sábia e a tola. A tola, ela destrói a casa com as suas próprias mãos, mas a sábia edifica a sua própria casa. Não é assim que a Bíblia diz? Então a mulher ela tem poderes trazidos por Deus para ser uma edificadora. A mulher ela edifica a sua casa, a mulher ela vai estabelecer os alicerces para que a sua casa fique firme, para que a sua casa fique guardada. Porém, após a queda, o Senhor Deus traz sobre a vida de Abrão uma nova promessa. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Em outra tradução mais antiga diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso em Gênesis 12, versículo 1, 2 e 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E, segundo a palavra de Deus mostra, Abraão obedece a Deus e vai realmente para um lugar que ele não sabia nem onde é que ele estava indo. E Deus dá a ele alguns sonhos, Deus dá a ele algumas visões. Deus o chama e o mostra: olhe para as estrelas do céu,
pode contá-las todas? Olhe para os grãos de areia na praia, pode contá-los todos? Não pode, é assim que será a sua descendência. Tanto as estrelas do céu quanto as areias, os grãos de areia da praia, falam de famílias geradas por Abraão. Abraão teve 2 filhos. Ele teve Isaac e ele teve Ismael. Ismael é o mais velho, é o filho da escrava, que é representado então pelos grãos de areia da praia. E Isaac é responsável então por ser a descendência que Deus estabeleceu, a genealogia dele. Então representa então as estrelas do céu. Perceba que o Senhor fez uma promessa para Abraão, disse: em ti serão benditas todas as famílias, todos os povos da terra serão benditos em ti. Isso aqui aconteceu depois, muito tempo depois da queda de Adão. Então, desde o princípio, o desejo de Deus era que as famílias fossem abençoadas. Mas quando houve a queda de Adão, a queda de Eva, todas as famílias passaram a ser amaldiçoadas. Então Deus vem e através de Abraão, ele diz: eu abençoarei todas as famílias da terra. E a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 20, que Cristo, ele tem as suas promessas. E ele diz sim, e ele diz o amém, ele é o amém e o sim de todas as promessas. Então, nesse texto, nós conseguimos ver que Jesus, ele é o cumprimento, ele é o cumprimento das promessas de Deus, principalmente através das famílias. Se você for comigo também no texto de Deuteronômio 6, do versículo 5 até 11, diz assim, ó: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa, nos portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. E quando isso acontecer e vocês comerem, vocês ficarão satisfeitos. Olha só, esse texto aqui, ele está mostrando um ciclo, né? Ou seja, ele está dizendo: se você amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, você vai conseguir gerar famílias. E essas famílias, você que vai ter, vamos dizer assim, a responsabilidade de ensiná-las durante todo o dia. Há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, ali por volta do século XIX, finalzinho do século XIX, começo do século XX, por ali, as famílias, em sua grande maioria, isso antes do boom da Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial aconteceu no século XVIII, ok? Mas ainda no século XIX, a maioria das populações viviam aonde? Viviam nos arredores, né, das cidades, ou seja, nas zonas rurais. Como é que funciona o dia a dia de uma família que mora na zona rural? A pessoa que vive na zona rural, ela vai ter famílias e vai ter filhos, normalmente, como todos, mas os filhos, eles vão passar a grande maioria do seu tempo aprendendo o ofício, né, com os seus pais. Então, eles vão passar muito tempo convivendo com seus pais. Então, o trabalho familiar, o laboro familiar, ele não era tão pesado, porque existia o período, né, das grandes festas familiares, que eram feitas ali mesmo no terreiro das casas e assim por diante. Quando acontece a Revolução Industrial, muda-se totalmente o padrão das famílias. O pai começa a sair de casa e trabalhar fora. E isso faz com que as crianças tenham ali um certo prejuízo, né, no convívio, no discipulado do pai para os filhos. Porque tem coisas que só o pai pode fazer e tem coisas que só a mãe pode fazer.
no contexto geral que eu estou dizendo. Então o pai ele sai de casa e começa a trabalhar 18 horas nas grandes indústrias, né? E a partir daí a mãe fica em casa tomando conta dos filhos. Passa-se um tempo, acontece as grandes guerras, né? A primeira grande guerra, depois a Segunda Guerra Mundial. Os homens são convocados para irem às guerras e as mães ficam sós com seus filhos. A partir daí, as mães se veem na responsabilidade de trazer sustento para dentro de casa e elas também acabam indo trabalhar nas indústrias, no lugar dos maridos, durante os anos de guerra. Então, as mulheres começam a trabalhar, porém, recebem bem menos do que o salário dos maridos e como o orçamento é muito apertado, os filhos começam a trabalhar também numa jornada de 10, 12 horas nas fábricas. E as fábricas aproveitam o tamanho das crianças para fazer trabalhos mais minuciosos, os dedinhos pequenos e até mesmo a entrada em lugares mais apertados, né, como minas de carvão e por diante. Vemos então a mudança da sociedade. Passa-se a ver com naturalidade as mulheres trabalhando fora, não que isso seja um problema hoje em dia, mas na época era. E as crianças também, e acaba acontecendo então um fenômeno, né? As crianças muito pequenas, elas não poderiam trabalhar ainda e elas ficavam em casa às vezes sozinhas. E aí a gente tem um fenômeno ali no século XIX que é chamado de crianças nas ruas, né? Aí que começa a criação das primeiras escolas infantis, que elas são chamadas de jardins da infância, e as crianças começam a ir para a escola, mas a escola ela tem uma função. Ela não tem a função de formar o cidadão como a família. Ela tem uma função de formar o quê? De formar o operário. Então a família, ela não é visível aos olhos daquela sociedade. A sociedade, ela quer formalizar o quê? Operários para que a indústria continue a crescer, para que o movimento econômico continue a crescer. E a partir daí acontecem diversas desestruturações nas famílias, até mesmo a questão ali dos divórcios, que antigamente eram reprováveis, eles começam a ser aceitos normalmente, as famílias começam a se quebrar, começam a se desestruturar e outras formações de famílias começam a ocorrer mediante movimentações e processos que acontecem na sociedade. A Bíblia é muito clara, ela diz que os pais devem ensinar com persistência aos seus filhos, né? Quando eles estiverem em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem, ao se levantarem. Esse é um processo natural dado aos pais e não deve ser visto como peso, né? Hoje em dia nós estamos numa pandemia e os filhos e os pais estão muito próximos dentro de casa mais uma vez. E há agora um processo de nivelamento, né? Onde novamente nós estamos sendo nivelados com esse propósito de Deuteronômio 6, onde nós em casa devemos ensinar os nossos filhos e não terceirizar a responsabilidade aos professores, né? Eu como professora posso dizer que muitas vezes nós nos sentimos assim, como que se a escola fosse responsável pela doutrinação e pelo ensino das crianças. Mas não é um processo apenas nosso, não é um processo apenas dado aos professores. Os pais, eles têm uma representatividade muito maior, excelentemente maior e muito mais eficaz do que aquilo que os professores oferecem. E isso é bíblico. A autoridade é constituída aos pais. E nós, professores, somos apenas os coadjuvantes, os auxiliares, embora muitas vezes somos cobrados como se tivéssemos uma infinita responsabilidade sobre isso. Então, o que nós vemos hoje em dia nada mais é do que um retrato, né? O que a gente está vendo nessa pandemia é um retrato de Deuteronômio 6. Algo que o Senhor quer que seja trazido de volta. Algo que realmente o Senhor deseja que dê sequência. Que nós, pais, pudéssemos retornar ao coração dos nossos filhos e os nossos filhos retornar aos nossos corações. Ele deseja reafirmar e reajustar essa ligação geracional que a gente tem com os nossos filhos. E isso fará com que a vinda do reino de Deus ocorra de novo sobre as nossas famílias. Então é um processo que nós estamos passando nesse momento e é um processo que nós precisamos visualizar e precisamos entender o que está acontecendo. Então,
que essa palavra do Senhor que está sendo vista hoje aqui, ela fique no nosso coração e nos leve a entender que realmente tudo que anda acontecendo sobre todas as sociedades, elas têm um processo bíblico a ser cumprido, e tudo será cumprido porque Jesus é o sim e ele é o amém de todas as suas promessas. Então, se Jesus ele disse que serão benditas todas as famílias da terra, e nós estamos passando por esse processo de pandemia, eu creio que sim, é o momento em que as famílias deverão ser reafirmadas, reajustadas no amor do Pai, para que o Evangelho possa ser novamente nutrido sobre a vida das nossas crianças e que as nossas crianças cresçam sabendo quem é o Senhor Deus, para que elas foram chamadas, qual o processo que elas têm que cumprir nessa terra e aonde é que elas devem chegar. E nós seremos os abalizadores, nós vamos ser aqueles que vamos dar as orientações para que Jesus as leve, as concerne, as dirija, as torne cada dia mais frutíferas para toda boa obra. Amém? Então, este foi o texto que nós lemos hoje. Que a palavra do Senhor possa amadurecer cada dia mais nos nossos corações, no seu e no meu, e que a gente possa compreender ainda mais os processos da bênção do Pai. Na próxima semana nós vamos falar um pouquinho sobre a família de Obed-Edom e um acontecimento muito, muito especial que ocorreu ali quando a Arca da Aliança ficou dentro da sua família ali por um período de tempo, tá bom? Nós vamos ver que a presença de Deus, ela acontece primeiramente dentro da família e depois nos templos. E isso é muito importante a gente também poder desfrutar, porque a família é um ponto específico da materialização do reino de Deus sobre a sociedade, e que isso não pode ser tirado de forma alguma, ao contrário, isso só vai ficar cada vez mais evidente e cada vez mais nítido ao longo dos dias, dos anos e dos séculos, tá certo? Então, obrigado pela sua companhia até aqui, boa merenda, que Deus te abençoe, e até o próximo Merendando com a Palavra, na próxima segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Tchau, tchau.